Quero deixar aqui a pregação da palavra de Deus, que está em João, capítulo 3, que fala sobre Nicodemo. Fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer: importa vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabei de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me crede, como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Saber o Filho do Homem, que está no céu, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levado, e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Coisa aí. Então aqui nós vimos sobre um homem chamado Nicodemo. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele viu em Jesus diferença. Ele viu que Jesus não era qualquer homem. Ele viu que tinha diferença em Jesus. Ele falou que ninguém fazia aquelas coisas que Jesus fazia se Deus não fosse na vida dele. E ele ficou curioso. Então ele foi de noite ter com Jesus. E Jesus falou para ele que é preciso nascer de novo. E ele ficou ali admirado. Como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aqui Nicodemo não era um leigo,
não era um homem que não sabia de nada, não tinha estudo. Ele era fariseu, ele era uma pessoa sábia. Ele era doutores da lei. Só que ele não entendia o que Jesus estava falando sobre nascer de novo. Porque Jesus estava falando espiritualmente. E muitas vezes nós entendemos a letra, entendemos as coisas natural, mas a espiritual nós não entendemos. Aqui Nicodemo não estava dando uma de desentendido ou falando coisa com Jesus com ironia, não. Ele realmente não estava entendendo o que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando das coisas espirituais. E um homem natural não compreende as coisas espirituais. A passagem de João, capítulo 3, versículo 1 ao 21, nos convida a refletir sobre a busca por verdade e transformação espiritual. Nicodemo, um líder religioso, procurava Jesus à noite, simbolizando uma busca sincera, mas tinha Jesus o desafiar a nascer de novo, revelando que a salvação vem do Espírito, não de obra ou status, a confessar, destacar a necessidade de abandonar o orgulho e a autossuficiência para abraçar a luz de Deus. Em João 3,16, vemos o amor incondicional de Deus que oferece vida eterna a quem crê em seu Filho. A reflexão nos questiona: estamos dispostos a deixar que Deus renove nossa vida, a escolher entre a escuridão e a luz? Estamos dispostos a entregar nossa vida ao nosso Deus e ter uma nova vida em Cristo Jesus e sair da escuridão, enxergar a vida espiritual, a luz? É isso que Deus falou aqui para Nicodemo. Porque nós precisamos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Ele vai compreender as coisas da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele vai compreender as coisas espiritual, as coisas de Deus. A mente dele vai ser transformada. Ele vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Deus que oferece vida eterna a quem crê em seu Filho. A reflexão nos questiona: estamos dispostos a deixar que Deus renove nossa vida? Escolha e entre a escuridão e a luz, entre o julgamento e a salvação. Que possamos, como Nicodemo, buscar a Jesus com o coração aberto e humilde. Temos que buscar ao Senhor com o coração aberto e humilde, porque Deus, ele é dos simples e dos humildes. Às vezes a nossa arrogância, às vezes não, a nossa arrogância distancia de Deus.
Nós achamos que sabemos de tudo e nós não sabemos de nada. Porque Deus, ele é mistério, ele é espírito. E para aquele que falar com Deus, aquele que quer entender a Deus, que quer falar com Deus, ele tem que deixar esta vida natural e conhecer a vida espiritual. E como que nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. Ela é quem nos transforma. Ela nos dá uma nova vida. E a sua mente começa a se abrir. Os seus olhos começam a se abrir. As escamas caem dos seus olhos. E você começa a entender o que Deus quer para você. Porque o que ele quer para mim e para você é coisas boas, perfeitas e agradáveis. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é preciso nós nascer de novo. Ter uma nova vida em Cristo Jesus. Deixar as coisas velhas para trás e viver agora uma vida em Cristo Jesus, em novidade de vida. Porque um homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Que esta palavra venha falar grandiosamente ao meu coração e o seu coração. E todas as pessoas que forem ouvir esse vídeo, que venha também compartilhar com as outras pessoas. Porque nós precisamos de Deus. Sem ele nada poderemos fazer. E para viver com Deus, nós temos que deixar a velha natureza, a velha criatura para trás. E viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor.